Oi pessoal, eu sou Marlon Porto, proprietário do estúdio ProMaster. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Conecta e também ao pessoal da revista Música e Mercado pela oportunidade de compartilhar minha experiência em áudio com todos vocês aqui nessa palestra online. O tema desse vídeo é Mixagem de Box e a musicalidade na mix. Aqui mostrarei alguns passos de cunho técnicos e artísticos para manter, resgatar ou não perder a musicalidade de sua mixagem. Existem dois lugares bem claros na mixagem para você manter, resgatar ou não perder a musicalidade na sua mix. No processo técnico e no processo artístico. No processo técnico, você deve observar os seguintes passos, que não estão necessariamente em ordem cronológica. Primeiro passo: grid de bateria, alinhamento físico dos instrumentos e afinação de vozes. Após feito tudo isso, confira o alinhamento entre o bumbo e o baixo pelo auto-wailing e aplique o resultado da análise em samples, no track de inserts ou no subgrupo manualmente e após isso desativa o auto-wailing. Você pode fazer isso aí também nas guitarras, né? Um exemplo, você põe um auto-wailing lá na saída do bumbo, no subgrupo, lá no último ponto, na última cadeia do grupo. No caso, o subbumbo, se você tiver usando subgrupo, se você estiver usando subgrupo. Se for usando só grupo, você põe lá na saída do grupo. Você aplica o auto-wailing, manda um send, aplica o auto-wailing no baixo, faz linka o recebimento, o receiver. E aí você põe para tocar e faz o alinhamento, só o alinhamento físico, alinhamento de fase, né? Depois ele vai dar um resultado em samples, você pega aquela numeração e digita. Se for positivo, você digita lá no final da cadeia do baixo, no caso do subgrupo, se você estiver usando grupo e compressão paralela. Você digita e põe lá. Se for negativo, tem que pôr no grupo de insert, né? Porque no Pro Tools, no auxiliar, não aceita o negativo no canal auxiliar. Então, feito isso, você desabilita, bota combinativo lá no bumbo e combinativo no subbumbo auto-wailing, porque o que passa a valer é a numeração manual que você colocou, aplicou na DAW, tá certo? Segundo passo. Analise pelo site anoraproduction.com os tempos de ataques e release de reverbs, dê um print e salve esse print dentro da pasta da mix. A partir daí, escolha os tempos a serem usados na música e aplique nos compressores de insert nos instrumentos. Geralmente, esses tempos de ataques no insert variam entre 30 e 60 milissegundos e o release entre 100 e 200 milissegundos, variando de acordo com o estilo e a proposta musical. Eu não sei se todos vocês conhecem o site, anoraproduction.com, tem outros sites de análise também, tem aplicativos, né? Lá você põe o BPM da música que você está mixando, ou seja, se você for fazer na segunda música do mesmo álbum, tem que aplicar a mesma regra, ver o BPM e aplicar no site. Ele tem uma calculadora de tempos de reverb, né? Tanto de ataque como de release. Você aplica o BPM, ele vai lhe dar todos os tempos. Esse resultado que você tem lá, você pode usar também na compressão. Tá? Você vai aplicar isso nos reverb e vai aplicar na compressão. Na compressão como uma base de guia, porque a compressão também tem que observar a pulsação musical. Desta forma, você vai manter a musicalidade na sua música. É o segundo passo mais importante, tá? Seu compressor tem que agir de a forma com BPM, para dar pulsação, para dar vida, né? Sem isso, você vai perder vida. Você não pode comprimir e botar porque achou bonito o ataque 20 milissegundos e porque achou bonito 400, o som ficou bonito, bem apertado. Não, mas tem que acompanhar a pulsação. Principalmente se tratando dos inserts, tá? Nos inserts a compressão tem que ser perfeita, acompanhando o BPM mesmo. Na maioria dos estilos musical, isso na mixagem padrão comercial, mas é na maioria das mixagens, tá? Então, o que é que eu quero dizer aí com 30 e 60 milissegundos? Entre 30 e 60 milissegundos o tempo de ataque. Porque se lá estiver dando 35, 40 no BPM, após você botar o BPM daquela música que você está mixando, você já percebe que está entre 30 e 60, então usa 35, 40 como ataque. No release entre 100 e 200, se você vê lá que o release deu 400, você divide por 2, tá? Usa essa regra como padrão, fica 200. 200 já está dentro do que eu estou lhe dizendo, entre 100 e 200 milissegundos, tá bem? Se deu 300 milissegundos o número mínimo, né? Estou até mostrando aí uma imagem apontando onde é o campo exato. Se deu 300 milissegundos, ele diz que o mínimo de release tem que ficar na faixa de 100 a 200. Então 300 está fora. Então você divide por 2 dá 150, aí já se encaixa. Ah, você está dividindo por 2, está saindo um pouquinho da contagem. Eu estou mantendo de certa forma a pulsação. Só lembrando que esse parâmetro do anoraproduction.com do site é para reverb. Eu estou adaptando para compressão para poder comprimir com a pulsação do BPM da música. Terceiro passo.
a etapa de equalização dos instrumentos, que é muito importante. Use o Pine Analyze Frequency da Waves para rastrear a fundamental das peças e aplique isso na equalização, respeitando o segundo e o terceiro harmônicos. Aproveite para controlar pontualmente de forma sutil as frequências com mais dinâmicas caso precise. Faça os devidos sweeps, mas sem exageros, e com muito cuidado no filtro passa-baixa, pois o exagero nessa ação pode cortar frequências harmônicas altas que ajudam a preservar a musicalidade em sua mix. Tá bom? Então, a equalização é uma das etapas mais importantes. Eu já coloquei aqui como terceira etapa. Então, quem não tem curso de mixagem, eu aconselho procurar um curso. Tem cursos bons aqui no Brasil. E treinamento de ouvido. Nessa etapa de timbragem, compressão, você precisa ter muito treinamento de ouvido, né? Se habituar. Esse treinamento, uma monitorização de qualidade é muito importante também. Você faz o sweep para tirar as ressonâncias, os artefatos ruidosos, né? Do seu instrumento. Isso é importante. Você vai encontrar esses artefatos ruidosos, geralmente na região de muds, em médio agudos também tem, dependendo do instrumento, da sala e do microfone, você sempre vai encontrar. Você tem que fazer no mínimo 3 sweeps em cada instrumento, né? Principalmente gravado em estúdio médio e médio pequenos, no mínimo 3 sweeps. Nas vozes também, já que a voz é considerada um instrumento também. O que eu falei mais aqui? O filtro passa-baixa, né? Muitos harmônicos que dão musicalidade à sua mix estão nas altas frequências, então tome cuidado. Uma observação aqui, pessoal. O uso de equalizadores de fase linear não colaboram muito com a musicalização de uma mix. O seu uso deve ser restringido a bumbo e bass, para dar mais punch, e a devida definição no low end. O equalizador de fase linear ele é mais recomendado para masterizações, até porque ele pesa muito no seu computador. Eu uso ele na mix só no bumbo e no baixo para poder definir o low end, como eu já havia dito, para dar firmeza no som. No restante eu evito usar ele, porque também tem uma textura que diferencia. Ele é perigoso, por exemplo, se você for usar na caixa, ele pode matar o primeiro transiente inicial da caixa, né? A primeira pancada da caixa, assim do mesmo jeito no baixo também e no bumbo. Então tem que saber usar. Para quem não é acostumado a usar equalizadores de fase linear em mix, eu recomendo não usar. Aprender primeiro, ter primeiro esse domínio, entender primeiro como ele funciona. Quarto passo. Sempre busca a fundamental de cada instrumento e na fundamental aplica o filtro de sidechain em cima da fundamental. Os raios da compressão devem também ser definidos levando em consideração o estilo musical, pegada e a proposta de caráter da sua mix. Lembrando que quanto mais alto o raio, mais ataque terão seus instrumentos, né? E mais baixo o raio, mais gordo será o som da sua mix. Essa regra vale também para a compressão paralela lá na LE da sua mix. Eu geralmente uso 6x1, pessoal, como ponto de partida. Quando você aumenta isso, a gente anota que o ataque fica mais forte, a pegada instrumental fica mais forte. Agora, o raio também tem que ver com a dinâmica da execução. Eu começo com 6x1, mas se no hi-hat, se a dinâmica for muito forte, eu jogo para 7x1, para segurar um pouco mais. Entendeu? Então, 6x1 é um ponto inicial, tá bom? É a fundamental pelo sidechain. Eu uso os compressores nos canais de insert, sempre compressores que tenham sidechain, tá? Então, eu pego a fundamental, por exemplo, uma caixa, que a fundamental seja em 170, 180. Eu vou lá no compressor, a primeira coisa que eu faço é ir lá no compressor e botar em 170, em cima, o filtro de sidechain. Por quê? Porque eu quero que sobre um pouco de ataque. Se eu jogar esse filtro de 170 para 120, a compressão vai comprimir tudo, né? Então, eu vou perder esse ataque da caixa. Então, sempre procure definir a fundamental. Tanto você vai usar na sua equalização, na timbragem, obviamente, mas também vai usar lá no compressor da caixa, um compressor com sidechain. Então, nos inserts, use sempre compressores com sidechain. Vamos lá, o quinto passo. É importante, durante a mixagem, sempre estar com a compressão paralela da LR da mix desabilitada, caso você esteja usando esse recurso na mix, pois a mesma, estando habilitada, afetará todas as configurações de compressão e equalização nos inserts ou grupos anteriores da sua mix. Mix também com os reverbs desabilitados e consiga o melhor som da sua mix assim. Após conseguir, libere os reverbs e você terá um resultado muito melhor em termos musicais. Pessoal, eu sempre mixo com os reverbs habilitados, né? Eu vou até 90% dela. Quando eu testo ela já na minha Vantone, no celular e vejo que já está tudo ok, né? E aí é que eu desabilito.
Por quê? Porque se você conseguir uma musicalidade muito boa na sua mix sem reverb, você conseguir um som bom nela desta forma, você pode ter certeza que quando você liberar os reverb, com configurações corretas, os seus reverb, obviamente, a sua mix vai estar muito boa. Pode ter certeza disso. É uma regra que eu já uso há uns 2 anos, que os gringos usam. Então, eu sempre mixo com reverb desabilitado. O reverb eu só solto lá no final da mix. 6º passo. Após o tripé da mix, passa a ouvi-la sempre em menos 13 LUFS de volume interno. Isso com a compressão paralela da LR da mix desabilitada. Esse nível de volume interno de mixagem é o ideal durante o processo para os padrões de mixagem comercial. Pessoal, se você... Eu sempre trabalho, né? Explicar bem melhor aqui. Eu sempre trabalho usando um limiter, mas só ponho o limiter após o tripé da mix. Que é o que? O tripé da mix? Bateria, baixo e voz. E o primeiro instrumento harmônico principal. A primeira harmonia principal. Quer dizer que no sertanejo eu considero o primeiro instrumento harmônico principal o violão. Então, após bateria, baixo e voz e violão, se tiver percussão, bateria, percussão, baixo, voz e violão. Daí em diante eu já boto um limiter, né? Já nivelo o limite em menos 13 LUFS, com leitor de LUFS, e passa a trabalhar em menos 13 LUFS. À medida que você vai pondo instrumento, você vai regulando o volume. Põe 2 instrumentos, confere o volume. Porque se você der mais pressão interna, com audição com mais pressão interna, ficar em menos 10 LUFS, vai cortar a sua caixa, você vai ter uma mix comprometida diante de uma análise errônea, por causa do limiter que ele vai cortar lá. Tem que estar bem configurado esse limiter, também tem esse detalhe, é importante. Eu uso o Stilf da T-Rex, é um pouquinho pesado, mas eu gosto muito dele. Inclusive, na masterização, eu uso ele também. E se você não usar limiter, não vai dar o punch. O som não vai chegar, né? Então, após o tripé da mix, eu já ponho o limiter. Não abuse demais do uso do limiter, principalmente com mais do que menos 13 LUFS, porque seu ouvido também vai criar uma fadiga auditiva, né? Isso também não é legal, tá bom? 7º passo. Sobre o volume da monitorização externa durante a mix, procure trabalhar na faixa média de 70 dB, entre 60 e 70 dB. Eu uso um decibelímetro profissional para isso, que é imprescindível, viu, pessoal? Mas lembre-se de aumentar para 80 dB ou até um pouquinho mais para conferir o bumbo e o baixo, para conferir o seu low end. E baixar até 50 dB para ter uma perspectiva, para ter uma conferência melhor das frequências mais agudas e também para ter uma perspectiva diferente de sua análise musical. Em volume alto, toda a mix é legal, a pressão sonora vai lhe confundir, e se sua sala for pequena, a minha aqui é pequena, isso vai atrapalhar mais ainda, principalmente se você estiver usando um sub, né? Então, tome cuidado. De um modo geral, a mixagem, a gente tem que trabalhar entre 60 e 70 dB de monitorização externa. Eu uso um decibelímetro profissional para isso, como eu uso aqui no caso, no meu estúdio. 8º passo. Existem regras internacionais de mixagem das grandes gravadoras. Procure pesquisar mais sobre esse assunto, porque cada nicho tem seus próprios approach artístico de mix, né? Cada estilo musical, nas grandes gravadoras, ele tem a própria pegada dele, né? O próprio estilo de como fazer isso. Eu recomendo que você pesquise mais sobre isso, porque isso aí vai enriquecer musicalmente e você vai transferir isso para sua mix. Consequentemente, ela vai ficar mais musical. 9º passo. Use um equalizador nos seus subgrupos de instrumentos para desmascaramento das peças. Isso é muito importante para o processo de definição e, por consequência, de musicalização na sua mix. Eu uso aqui, pessoal, Procreate. Então, todos os meus grupos ou subgrupos, se eu estiver usando subgrupo, nem sempre eu uso subgrupo, eu uso o Procreate para desmascaramento. Eu uso o Procreate nos inserts, mas uso um adicional. Então eu faço o desmascaramento, que eles se conversam entre si com outros subgrupos. Lá no final da minha mix eu faço esse desmascaramento rapidinho e depois que está feito eu já desabilito o equalizador. Porque se eu puder fazer essa alteração de desmascaramento lá no insert, eu faço. Se não, eu faço no próprio equalizador mesmo, que está no subgrupo, equalizador de desmascaramento, e aí já não desabilita, ele fica habilitado lá funcionando. 10º passo. Tenha sempre uma referência para sua mix e tente buscar a sonoridade existente nela. Inicie nivelando os volumes das peças de acordo com ela, mas sempre lembrando que na sua mix tem uma personalidade própria. Isso é importante, viu, pessoal? E que em algum momento você terá que lapidar isso. Ou seja, depois do tripé da mix, você bota o plugin de referência B, já põe a referência lá que você escolheu junto com o cliente, uma referência de mixagem, um estilo que se aproxime, algo que o cliente queira que fique próximo.
Depois disso, você faz o alinhamento e vai seguindo. Mas vai chegar em algum momento, depois do segundo instrumento harmônico que você colocar, o terceiro, que sua mix vai pegar a cara própria. Então, nesse momento, você já pode esquecer um pouquinho a referência e cuidar da sua mix. Focar nela, porque tem uma personalidade própria a sua mixagem, o som que foi gravado, o som da banda, artisticamente falando, musicalmente falando, e isso tem que ser respeitado. Isso é uma regra de ouro. 11º passo. Durante sua mixagem, use também o recurso de monitorização em mono na timbragem das peças. Isso ajudará bastante a você manter a musicalidade da sua mix. Outro ponto importante é também conferir os volumes e as relações delas entre si no celular. Pessoal, eu uso a Vantone aqui no meu estúdio, recomendo, quem não é uma caixa tão cara no Brasil. Acho que com R$3.000 você compra uma Vantone de boa procedência, R$3.500, mas vale a pena o investimento. Porque se você finalizar o tripé da sua mix, por exemplo, né, bateria, baixo, voz, percussões e o primeiro instrumento harmônico, e começar a timbrar, conferir essa timbragem com uma Vantone, se você conseguir um timbre bonito nela em mono, pode ter certeza que o som da sua mix vai ficar bonito, tá bom? No celular também, eu uso aqui o plugin da Listen To, né, que eu aplico lá na saída da mix, da mesa. Quando eu termino de mixar, né, eu faço a transmissão pelo Listen To. Eu tenho um aplicativo no celular do Listen To, eu copio o link e ouço no celular aqui do lado, dou uma audição, né? Às vezes eu vou tomar um cafezinho lá embaixo e vou ouvindo e vou anotando o que eu preciso alterar. Sua mix tem, nos padrões de mixagem comercial hoje, ela tem que soar bem e musicalmente falando tem que soar bem também em todos os tipos de mídia, inclusive celular, fone de ouvido também, confira, tá bom? Isso é muito importante. 12º passo. A cada 1h20 de mixagem, procure dar pausas de 15 a 20 minutos. Assim, você evita a fadiga auditiva e, por consequência, manterá o seu poder analítico musical. Também dê intervalos de 24 horas antes de finalizar uma mix. No dia seguinte, faça uma última análise e finalize. Pessoal, eu trabalho com um cronômetro no celular. É 1h10, né? A cada 1h10 eu paro por 15 minutos ou tomar um cafezinho. Aproveito, respondo a alguns clientes, se eu puder, né? Eu vejo algumas informações, principalmente relacionadas ao estúdio. E sempre antes de eu fechar uma mix, eu acabo uma mix 3 da tarde, eu peço para o cliente para me enviar para ele só amanhã, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Porque 9 horas, quando eu começo aqui a sessão no meu estúdio, eu dou mais uma ouvida com o ouvido limpo, né, com a cabeça limpa, outra perspectiva, e dou os últimos retoques. Isso também é importante. 13º passo. Ouça bastante músicas de vários estilos. É muito importante para o seu crescimento e análise musical e artística. Pessoal, não é porque você trabalha com hip hop, com R&B, ou com rock, ou com MPB, ou com sertanejo, ou com forró, ou com gospel, seja o que for, que evite você escutar outros estilos musical. Muitas coisas que você ouve em outros estilos, eles servem para você agregar artisticamente o seu trabalho, independente do estilo que seja. Então tem que ter uma cultura musical forte e abrangente para você fazer bem uma mixagem, né, de forma mais profissional. Tá? Lembrando que nós temos nossos cursos, acesse lá nosso site www.promasterstudios.com/cursos, né, se você tiver interesse, então pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, vai estar aí no final aí, ou vai estar no nosso link, no nosso perfil, está lá no nosso site também. Até para perguntar, fazer perguntas, questionamento que eu ajudo a esclarecer, né? Aqui nessa palestra solo, nosso tempo é limitado e a gente fala de uma forma mais abrangente. Mas pode entrar em contato com o meu celular que eu ajudo você a tirar dúvidas e posso até explicar sobre nossos cursos. 14º passo. Compartilhe a sua mix para um amigo do meio musical ouvir ela e veja o que ele tem a dizer. A opinião de músicos e profissionais da área são sempre bem-vindos e podem lhe ajudar bastante no seu crescimento profissional, né? Como mix técnico de mixagem. Isso é importante, pessoal. Você está envolvido demais com a música, você está achando que ela está certa, que a mixagem está correta. Mande a sua mixagem para um amigo seu conferir e peça a ele a opinião correta, para ele ser franco. Em cima da opinião que ele der, tente observar o que ele falou. Num primeiro momento, talvez você não perceba. Se afaste um pouco da sua mix, se distancie por 20 minutos, meia hora, volte e você vai ver que ele tem razão. Se ele não tiver razão em tudo, ele tem razão em 70%, 60%, 70%. Isso já é muito importante. 16º passo. Passe a descobrir os seus limites físicos. Saiba reconhecer o momento de parar na sua mix para poder prosseguir no outro dia mais descansado, pois a concentração é muito importante durante o processo de mixagem. Às vezes, pessoal, vocês estão empolgados com a mixagem para
terminar naquele dia, você já está 2, 3 dias batendo cabeça na mix, e aquela pressa de você acabar, você não percebe que está cansado. Então, seu poder de análise naquele momento que você está cansado não é o mesmo. A melhor coisa que você faz é perceber, é ter essa percepção, que é o que eu estou dizendo aqui, é ter essa percepção de reconhecer que está cansado. Se está cansado, seu poder de análise está comprometido. Vá ter uma boa noite de sono, desconecte da sua mix, por mais que o cliente esteja apressado, avise a ele que o importante é você fazer isso em prol da qualidade e da musicalidade final da sua mix, e no outro dia descansado você retoma ela, tá bom? 17º passo. Procure usar menos compressão nos instrumentos que fazem solo. Isso deixará a música soar de forma mais natural. Eu sempre uso essa regra, né? Há uns 3, 4 anos que eu uso ela. O threshold, geralmente eu uso o threshold em menos 6 dB de redução de ganho nas compressões dos canais dos instrumentos. No insert eu uso nessa faixa. No grupos eu já uso menos 4 de redução de ganho. Nos inserts, geralmente eu trabalho em menos 6, podendo variar de acordo com a execução, estilo musical e por aí vai. Tá? Mas no instrumento solo, aí eu deixo menos 4, menos 3, isso no canal de insert. Tá? Por quê? Porque o instrumento solo ele tem que soar mais solto, ele tem que estar bem vocalizado. E isso musicaliza, né? Deixa a sua mix bem mais interessante. 18º passo. Use a quantidade mínima de plugins possíveis e procure usar das mesmas marcas, mantendo assim um som mais homogêneo em sua mixagem. Pessoal, nada de estar um plugin de outro, um compressor de outra marca, no baixo outro compressor de outra marca, na voz outro compressor de outra marca. Eu uso quase em todas as mixagens o compressor Isotope Vintage. Ele tem sidechain, eu gosto do som dele, né? Apesar do release dele ser curto, mas eu compenso a compressão no subgrupo. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se você começar a colocar compressores de várias marcas, de vários modelos diferentes, equalizadores de várias marcas, você vai criar uma salada de textura na sua mix. Você inclusive vai comprometer o som natural da sua mix, da gravação da banda, tá? E dos instrumentos. E isso você vai perder musicalidade. Esse é um fator fundamental você manter a musicalidade na sua mix. Escolher bons plugins que tem a ver com a proposta da sua mix e não misturar muitas marcas. 19º passo. A qualidade do processo de atuação de um plugin influencia bastante na musicalidade da sua mix. Eu vou ser bem breve nessa. Plugin ruim, resultado ruim na sua mix e compromete a musicalidade de forma drástica, tá? Então use plugins de marcas renomadas, né? 20º passo. Ao usar os reverbs, aplique as tabelas do site anauroproduction.com de acordo com o BPM. E ao aplicar um compressor após o reverb, também siga a regra do BPM para ataque e release, pois esses detalhes nos reverbs também influenciam na musicalidade. Outros detalhes importantes são o uso de efeito early nos reverbs e filtros de corte. Aprenda a configurá-los da forma correta e sua mix se desenvolverá bastante, tá, pessoal? Ao aplicar os reverbs, lá no final da sua mix, vai lá para o site anauroproduction.com, põe um BPM e aplique os ataques e release da forma que ele apresenta lá. Você só tem que escolher o tanto que se encaixa na sua mix. 21º passo. Use sempre o som de sala em suas mix, caso tenha na gravação. Muitos harmônicos importantes para a musicalização da sua bateria acústica estarão lá na sala. Isso é importante, inclusive da caixa. 22º passo. Deixe sempre passar nos compressores de grupos 15% do som original do áudio. Isso dará mais naturalidade à sua mix. Isso é importante, é um detalhezinho pequeno, mas é importante, pessoal. O meu compressor que eu uso nos grupos, eu sempre deixo no dry 85% atuando e 15% do sinal puro. Você mantendo sempre um pouquinho de sinal puro dá mais naturalidade à sua mix e, consequentemente, isso contribui para a musicalidade. 23º passo. Ao finalizada e aprovada a primeira música de um álbum, use esse template para as outras faixas. Reconfira todas as fundamentais, gates e EQs e compressores, bem como seus volumes, pois cada música tem sua própria dinâmica e personalidade. E, ao final de todas as mix do álbum, você terá que reconferi-las em uma track separada entre si, para tentar manter uma certa homogeneidade sônica do álbum inteiro e também, consequentemente, a mesma musicalidade no álbum integral.
tá? Então é o seguinte, pessoal, você vai mixar um álbum, escolhe uma música de BPM mediana, uma música com muita instrumentação, faça aquela mix, demora uns 4, 5, 6 dias naquela mix, não tem problema nenhum, isso faz parte do processo, principalmente se tratando de mix in the box, com gravações medianas que se tem aqui no Brasil, em estúdio médio, pequenos e às vezes até home studio. Após a aprovação pelo cliente dessa mix, você usa esse template para mixar as outras músicas do álbum. Claro que vão ter músicas diferentes, mas esse template, ele é a base. Finalizou todas as outras mixagens, levando em consideração que você tem que reconferir tudo, detalhe por detalhe. Ou seja, você vai fazer a segunda música, puxa o template do Pro Tools vazio, vai pôr o bumbo lá, a caixa, aproveitando mesmo, mas você vai ter que solar só o bumbo e procurar fundamental, reequalizar de novo, né? Conferir tudo de novo, a compressão, fazer tudo de novo, passo a passo. A mesma coisa no compressor de grupo, a mesma coisa na equalização de desmascaramento de subgrupos, se você estiver usando. E assim, da bateria, baixo, voz, tripé da mix, depois os instrumentos, passo a passo. Cada música é um processo diferente, porque tem suas tônicas em lugares diferentes, suas timbragens diferentes, instrumentos diferentes, que uma música tem e a outra não tem. Então, o template que você tem da primeira música, ele é a base, é para você começar, dar continuidade, mas ele não é a fórmula fechada, não. Ele é só um ponto inicial de você dar continuidade nas mixagens do seu cliente. O outro ponto importante é o seguinte, você terminou a mixagem, todas as mixagens, você abre em track separado, põe a primeira música no track e as outras músicas e vai conferindo a segunda pela primeira e vai anotando num formulário. Eu uso aqui esse formulário de mixagem para fazer todas as anotações. Aqui a música, primeira música, que é a principal, a segunda, a terceira, a quarta, e aqui bumbo, volume, compressão, temos aqui alguns pontos importantes, volume de voz, volume da caixa, volume do bumbo, hi-hats, baixo, timbre geral, compressão geral, S's, né? Se tiver S, você já observa ruídos e chiados, né? Então você usa esse formulário, vai anotando. Terminou sempre fazendo a conferência da primeira música, da segunda pela primeira, da terceira pela primeira, da quarta pela primeira e entre si. O que você notar de diferente, vai anotando tudo. Quando finalizar, com essa anotação você volta lá nos projetos individuais de cada música e vai fazendo os retoques. Feito isso, em todas as músicas, faça o bounce de novo, não precisa fazer rec print, você não finalizou a sua mix, a gente só usa o rec print, que é a gravação no track, quando a mix está finalizada. Enquanto não estiver finalizada, vá usando o bounce para você não perder tempo. Você balsa todinho e mais uma vez você faz todas essas anotações. Eu faço ainda no papel e na caneta, sou old school. Eu gosto dessa forma. Mais uma vez, faça as últimas anotações e reconfira. Quando tiver ok, aí você manda para o cliente. Aproveita, dá 2, 3 dias para ele reavaliar e fazer as anotações dele. Vai ser importante porque você vai se desconectar por 3 dias. Às vezes até 4 dias, o cliente está lá vendo com a banda, todo mundo vendo. E essa desconexão que você vai ter com a música é bem interessante. Quando você voltar a mexer na mixagem, algumas alterações que o cliente pedir, você também vai fazer algumas alterações por conta própria, por conta dessa desconectividade que você teve. E essas alterações são importantes, mas nunca mexa demais. 23º passo. Use a correlação de volumes entre a compressão paralela e o grupo na mix para encontrar o ponto adequado do som da caixa, do bass ou da voz principal em sua mix. É o seguinte, pessoal, tá todas as músicas aprovadas, a mix aprovada pelo cliente. Chegou a hora de você liberar as compressões paralelas, caso você vá usar. Tome cuidado nesse ajuste, que é isso que eu digo aqui, para você não comprometer o som da caixa, o ataque da caixa, não comprometer o som da voz, não comprometer o grave do baixo, que perde muito. Então, você vai usar compressão paralela, fica aqui uma outra dica, sempre no modo LR. Não se usa compressão paralela no LR da mix, no modo mid-side, não se usa, é no modo LR. Aí o que você faz? Você solta o limiter, certo? E aí você já chega em menos 9 LUFS, que é o que eu falei no começo dos nossos vídeos aqui. Menos 9 LUFS. Menos 9 LUFS, você faz o ajuste da compressão paralela ao ponto que ele não tira o som da sua caixa, não tira o som da sua voz e não comprometa o seu low end, baixo e boom, tá? Isso é importante. E o volume da compressão paralela sempre é um pouco mais baixo do que o volume do som original do seu submaster. Isso é outra regra importante. Mais dicas aí, mais importantes, se você tiver mais dúvidas sobre isso, você pode entrar em contato com o meu celular, pelo WhatsApp, vai estar aí no nosso perfil, está lá no nosso site. Tá? Aproveito mais uma vez aqui para divulgar os nossos cursos lá no nosso site, promasterstudios.com/curso. Lá tem o nosso contato no nosso site, você pode entrar em contato comigo, até para esclarecer algumas dúvidas, pessoal, tá? Não tem problema, eu faço isso gratuitamente. Prazer nosso aqui em
ajudar vocês. Vamos agora ao 25º passo. Libere os volumes dos violões LR e faça o ajuste fino dos graves médios dos violões, por último em sua mix. Assim você consegue musicalizar mais ainda a canção. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: finalizou a sua mix que tem violão, faça uma reavaliação dos seus violões, principalmente na parte de timbragem dos graves e dos agudos. Por quê? Porque violão é uma peça muito rica, muito harmoniosa, né? E ajuda muito a musicalizar a sua mix. Então, eu sempre tenho essa atitude. Quando eu finalizo, eu observo o bumbo, eu reobservo o baixo, principalmente a relação entre os dois, que é o meu low end. Eu também observo a caixa, ok? Principalmente compressão e mascaramento, de todos os discos que eu estou falando. E a voz do cantor. Aí tem um instrumento harmônico que me chama muita atenção sempre quando tem, são os violões. Por quê? Porque como é uma peça fundamental, como eu havia dito agora há pouco, eu faço um ajuste, posso fazer um ajustezinho no grave dele ou no agudo dele para musicalizar mais ainda a minha mix. Violão é uma peça muito importante na sua mixagem. 26º passo. Aprenda a fazer a edição de volumes de vozes e do baixo de forma profissional. O ouvinte tem que ouvir e sentir toda a instrumentação mesmo em volume baixo. Então, pessoal, edição de volume das vozes e do baixo é algo à parte. Lá na edição, né, quando você faz o grid de bateria, você vai ter que dedicar um tempo para fazer a edição do volume do baixo. Tirar os picos muito altos, baixar onde ele some, de acordo com a proposta musical, obviamente. E a mesma coisa você tem que fazer na voz. Então, se seu estúdio já é um estúdio mediano e entra constantes trabalhos de mixagem, eu aconselho você ter um auxiliar para fazer edição de bateria, quantização, afinação e essas edições de volume. Isso é muito importante para sua mix. Quando as pessoas forem ouvir em volume baixo no carro, ou no celular, ou no escritório, ou até no próprio desktop, ele sentia a presença da voz, não está sumindo, ele sentia a presença do contrabaixo, a pressão, principalmente em caso de mixagem no padrão comercial. Ele sentia isso o tempo todo. Esse também pode não parecer, mas faz parte da musicalidade. Cuidado ao usar panorâmicos muito abertos em alguns instrumentos na sua mix. Um acordeão de arranjos muito afastado da voz pode prejudicar a homogeneidade musical da sua mix. Por outro lado, instrumentos percussivos em uma mix padrão comercial será bem-vindo com a imagem panorâmica mais aberta. No caso do acordeão é o seguinte: se você tem um acordeão, dependendo da música e da execução do acordeão, dos arranjos, se ele estiver muito próximo da voz, ele vai haver um conflito com a voz. Mas se os arranjos e a execução permitir, ele seria melhor mais próximo. Se ficar muito distante o acordeão da voz, vai ficar a voz com a interpretação no meio, na região do mid, e o acordeão tocando nos lados vai desfragmentar, não vai unir, não vai fazer uma cola, que a gente chama de cola artística, com a execução vocal. E às vezes gera até conflito. Eu fico tentando, por exemplo, quando está muito afastado do acordeão, pode acontecer um efeito seguinte: você está tentando entender o que o cantor está fazendo, está falando, está cantando, e os acordeões estão lhe impedindo, porque estão afastados demais. Então, essa desfragmentação panorâmica do acordeão, você tem que deixar ela mais no meio para evitar essa desfragmentação musical. Tá? Fazendo isso, você deixa a sua mix mais musical. Isso é importante, viu, pessoal? Observar esse detalhe. Bem, aí foram os passos para o processo técnico, para musicalizar sua mix. Agora nós vamos seguir alguns passos no processo artístico para ajudar a musicalizar sua mix. No processo artístico, devemos observar os seguintes passos. Primeiro, antes de iniciar uma mixagem, selecione e ouça alguns videoclipes no YouTube de bandas no mesmo estilo musical de sua mix. Essa audição com vídeo é importante para você absorver o conteúdo musical e artístico que servirá na aplicação da sua mix, né? Um exemplo, pessoal: você escutar um vídeo que o cliente indicou no YouTube, de preferência um clipe, é interessante você pegar a alma da banda, porque não só a música, você pegar a execução, a personalidade da banda. E de repente, o cliente indicou, ou então a sua banda que está gravando em seu estúdio, indicou essa mixagem também pela personalidade de execução e musical da banda. Isso é importante observar, não é só o áudio, a música em si que está lá no clipe, né? Segundo passo: faça uma teleconferência com a banda durante pelo menos 1 hora para conhecer com mais profundidade a proposta artística musical deles. Aproveite e peça referências musicais e arquive na pasta da mix da banda. É uma teleconferência pelo Zoom, eu sempre faço aqui pelo Zoom e converso com a banda, principalmente quando é um álbum, né? Para você entender mais a proposta musical deles. E aproveite e já peça
as referências pelo YouTube, já vá apresentando na teleconferência, ouvindo junto com eles. Terceiro passo. Após o tripé da mix, bateria, baixo, voz principal e o principal instrumento harmônico, inicie o referenciamento, o AB, né? Pelas músicas indicadas pela banda e também escolhidas por você. Esse referenciamento é importante para você fazer o apontamento artístico logo no início da mix. Isso evitará algumas dores de cabeça para você depois. Então, quando você terminar ali o tripé da mix, já começa a referenciar pelas músicas de referência que sua banda passou e você também tem algumas delas, né? Ali você já começa a referenciar. Porque ali, logo no tripé da mix, você já evita o erro de ter que corrigir algo que você dali já desviou muito. Então, ali você já está se orientando pelaquela referência. É importante. Se você não fizer esse referenciamento logo após o tripé da mix, você pode se descobrir ao final da sua mix, por exemplo, que ela está longe da referência. Então, comece logo após o tripé da mix, já faça logo esse referenciamento. Quarto passo. Após 80% da mix levantada, faça uma outra teleconferência com o produtor da banda, né? É importante você ter um envolvimento do produtor na sua mixagem, ou a banda, caso não tenha produtor, para ouvir suas opiniões e fazer as devidas alterações. Essas alterações pedidas pela banda são muito importantes, pois darão uma personalidade mais próxima do momento musical da banda. Tá, pessoal? Principalmente se for álbum. Você está fazendo a primeira mix com 80% levantada, sem os reverbs, né? Sem a compressão paralela final da mix, faça uma teleconferência com várias pessoas da banda, principalmente nesse tempos de Covid, que eles não podem se juntar em local só. Uma teleconferência é importante, que eles estão em suas casas e cada um dá a sua opinião. Uma teleconferência ali de 30, 40 minutos já vai lhe ajudar bastante para pegar essas informações e reencaminhar a mix. Isso é importante porque essa música, que é a primeira que você está fazendo, é a referência da personalidade da banda naquele momento e para o resto do álbum que você está fazendo. Quinto passo. Não se acanhe de pedir à banda ou ao músico para regravar um ou mais instrumentos com outro músico mais adaptado à execução musical de estúdio. Eu tenho feito algumas mixagens para banda fora do país, inclusive, e em alguns casos tem acontecido. Olha, vamos regravar isso aqui, pessoal, porque realmente já aconteceu de regravar aqui com músicos do Brasil. Eu não quero citar o nome da banda, tá? Mas já aconteceu. E atendeu. Às vezes porque a pessoa não está acostumada, da banda não está acostumada a executar como o estúdio faz, um músico de estúdio que é mais preparado, mais acostumado faz, e naquele momento não lhe resta outra alternativa para ter uma boa execução e artisticamente e musicalmente sair boa a sua mix, você tem que contratar um profissional de estúdio para fazer isso. Tente convencer a banda do fato, mas muitas vezes as bandas não aceitam, né? Mas fica a dica. Sexto passo. Evite samples, principalmente da bateria, excluindo a caixa em alguns casos. Aquele rock moderno, eles sempre usam sample de caixa, e às vezes até no boom também. E nas guitarras, também hip hop, né? Música negra, R&B, música de computador, tradicionalmente de computador, R&B, soul music, né? E nas guitarras, nada substituiu o calor da guitarra captada por 2 microfones em um amplificador, né, de guitarra de qualidade, né? Então, sample de guitarra você tem que evitar, porque isso não vai contribuir para a musicalidade da sua mix. Não tem como você gravar uma guitarra no Line 6 e afins, né? E só estou citando um dos exemplos, tem vários exemplos. E simplesmente você querer que aquele som saia com o calor de um som real gravado no estúdio, no amplificador, com 2 microfones lá, você recebendo 2 microfones no amplificador e mais a linha da guitarra, né? E aí você vai tirar um sonzão, se for bem captado. Nada substitui isso. Isso é só um exemplo, né? Violões, 2 microfones, um na boca, outro no 10º, 13º, traz mais a linha, dependendo da proposta também da gravação, o violão tem que ser microfonado. Muitas vezes usa até com um microfone, o chamado over, que pega mais a ambiência. Isso é importante também. Sétimo passo. Uma gravação com boas execuções instrumentais é fundamental para a musicalidade da sua mix, e isso não se discute. Afinal, a mix vem da gravação desses profissionais. Essa é a nossa matéria-prima, o som que eles produzem. Então, se você pegar uma gravação para fazer uma mixagem e ela não está bem executada, vai ficar muito complicada a sua vida. Você não vai conseguir musicalizar. Por isso que eu falei que, se for o caso, regrave algumas coisas no Seacanhe, porque vai comprometer a sua mix. E muitas vezes a sua mix vai ser criticada por pessoas que não perceberam isso, né? O esforço que você fez, né? E às vezes nem conseguiu substituir uma gravação. Então uma boa mix, uma mix bem musical depende da qualidade da gravação e também da sua execução, a execução dos músicos que gravaram. Isso é muito importante.
8º passo. Fique atento aos arranjos em algumas partes importantes da música. Use a automação dos volumes nos subgrupos para dar os devidos destaques a essas ações musicais, né? Tem alguma resposta de guitarra, de violão, um ataque de piano, um acordeão que responde. Você tem que fazer as automações, né? Lá no subgrupo, se você estiver usando, se não estiver usando, usa no grupo. Tem que fazer automação, porque isso musicaliza a sua mix. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, a sua música vai ficar reta, do começo ao fim, sem graça. Então, não atrai, não chama e não musicaliza. Isso é importante, as automações de efeitos, em delays de vozes. Outra coisa importante também, em alguns momentos as vozes, você alongar mais os reverbs, nos corais, nos refrões, dar mais reverb, dar um delayzinho a mais. Isso tudo ajuda você a musicalizar a sua mix e prender o ouvinte na audição dessa música. É muito importante, deixa a sua mixagem mais atraente e mais musical. E agora, 3 observações sobre musicalidade na mix feita por um produtor musical e baixista renomado, o bom baiano Davi Scooby. Primeiro, você perceberá logo de cara, no início da sua mix, o bom resultado que terá em termos musicais, independente de ter sido gravado em estúdio top ou não, se foi gravado em alta ou baixa taxa de amostragem, e isso é independente, se você fechar os olhos, ouvir a música e pensar, caramba, o negócio foi bom até aqui. Segundo, ao ouvir a música em volume bem baixo e você conseguir entender a mensagem que a música quis passar, se conseguir perceber bem a melodia, a letra da canção, as vozes, a dinâmica, os arranjos que estão acontecendo, isso com um volume bem baixo, bem mínimo mesmo. Isso é um dos indicadores que a mix será boa. A terceira e última observação do Davi é uma forma mais empírica. Você põe a música para tocar em qualquer lugar e se sentir atraído a dançar ou a se envolver de alguma forma, seja ela samba, salsa ou instrumental, mesmo que você não seja um dançarino, e dá aquela vontade quase que involuntária de dançar, né? De percorrer a música. Isso é um dos indicativos de que sua mix está indo bem. E é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas minhas, de minhas experiências que eu passei. Tudo que eu passei aqui para você, pessoal, foram experiências minhas. Eu não li documentários, reportagens, eu não peguei de blog, são todas experiências minhas, né? Então, posso lhe falar de experiências próprias, né? Nessa apresentação que eu fiz de forma um pouco mais ampla também, tá ok? E espero que tenham gostado de minhas dicas e queria agradecer mais uma vez, né, pelo pessoal da organização desse evento, Conecta Online, muito importante, interessante para a cena do áudio profissional no Brasil, e também o pessoal da música e mercado, por essa oportunidade de expor meus trabalhos, minha experiência e compartilhar aqui com vocês. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam essa nossa workshop solo online e também a presença de vocês, tá bom? Se vocês estiverem interessados em nossos cursos, acesse o nosso site www.promasterstudios.com/curso. Lá vocês vão ver mais detalhes para os nossos cursos online de mixagens em The Box e masterização em The Box, tá? Lá também tem nosso telefone para contato. Bom, e por aqui eu vou ficando e até a próxima, pessoal.